Estamos iniciando mais um vídeo do seu curso, nosso curso Bíblia Hoje. Como a Bíblia pode ajudar você em todas as áreas da sua vida hoje. E estamos no capítulo 10 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus. E para iniciar mais um curso, mais um estudo bíblico, vou pedir ao missionário Guilherme para estar orando. Amém. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, eu te agradeço, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez podemos meditar na tua palavra, Amém. Aprender, Jesus Cristo, aquilo que o Senhor nos revelou. E obrigado, Pai, por esse privilégio, porque não merecemos e mesmo assim podemos experimentar da tua graça e viver ela diariamente, Pai. Amém. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acompanhe conosco Mateus capítulo 10, a partir do verso 21, que diz assim: O irmão entregará à morte o seu irmão e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. E odiados de todos os seres sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não os temais, porque não há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Muito bem. Mais uma vez aqui, o próprio Jesus, nas suas palavras, continua orientando, instruindo seus discípulos para a missão, o qual ele mesmo ordenou, nos deu. E o interessante é que ele vem destacando aquilo que ele iria enfrentar. Jesus não esconde nada, Jesus não fantasia, igual muita gente infelizmente faz hoje. Acha que a vida discipulada, a vida com Cristo é um mar de rosas. Eles tentam enganar as pessoas achando, e fazendo elas acreditarem que seguir a Cristo é só vitória, não haverá sofrimento, não haverá choro aqui na vida. Mas devemos entender que quando Cristo ele deixa bem claro que ao seguirmos ele, nós passamos a negar a nós mesmos, nós passamos a uma vida de renúncia, uma vida, o qual nós entregamos os nossos corações, a nossa vida para o ministério, para a obra, para essa missão, o qual ele tem nos dado. E ele nos alerta, como alertou esses 12 discípulos, o qual estava com ele, que a certeza que eles enfrentariam grandes perseguições. O interessante é que ele destaca aqui que seria uma perseguição da sua própria casa, dos seus próprios familiares, mãe, pai, esposa, irmã, irmão, marido. E quando olhamos para a história da igreja, se você se atentar, olhar e ver que era muito comum, infelizmente, vários discípulos de Jesus foram abandonados pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Nós vemos ao decorrer da história pais entregando seus próprios filhos ao Império Romano. Nós vemos amigos traindo amigos em busca de ganhar algum tesouro, algum benefício e entregando, os seus amigos que agora estavam seguindo o Cristo. Nós vemos diversas traições na história. Nós vemos diversas perseguições horrendas e dentro das suas próprias casas. E outra coisa que ele vem destacando é que aquele que perseverar será salvo. E ele mesmo, o próprio Mestre, o próprio Senhor, ele nos ajuda a perseverar. Ele nos garante essa perseverança, não escondendo jamais aquilo que haveríamos de enfrentar. Então eu e você, que estamos orando, tenho certeza que Deus tem te incomodado para orar por vidas. Deus tem te incomodado para você se relacionar, para você falar do Evangelho de Jesus onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Eu tenho uma notícia para você, o qual Jesus já disse essa notícia muito tempo atrás, que eu e você seremos perseguidos. Muitas vezes por pessoas que a gente menos imagina estará nos acusando, nos julgando, nos perseguindo,
porque elas não entendem esse tesouro que a gente carrega. E devemos orar por essas pessoas, ter misericórdia da vida delas, compaixão. Então eu e você, nós devemos entender, né, que esse Cristo que nos orienta a fazer discípulos, ele também nos garantirá a perseverança, né, e nos guardará durante a perseguição. Temos essa certeza porque Ele é o Senhor da Seara. Amém? Amém. Continuando, né, versículo 27 diz assim: O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. E esse último versículo que a gente leu é muito forte, né? As palavras do Senhor Jesus, mas vamos entender melhor o que realmente Jesus quer dizer, como o Guilherme falou, não do que nós achamos, mas dentro do contexto, né? Do que realmente Jesus está nos ensinando de forma geral. Esse é o segredo para a gente entender um texto. É necessário entender todo o contexto, né? Como a gente tem entendido aqui, desde que Jesus ele saiu lá do batismo, do Jordão, para o deserto e ali ele começou a pregar sobre o reino dos céus, né? A mensagem do reino. E a mensagem do reino é justamente essa. Tem a ver com o que o missionário Guilherme explicou sobre a perseguição dos discípulos, né, de Jesus, assim como Jesus foi perseguido. Por quê? Por que tem que ser assim? Jesus disse que tinha que ser assim? Não, porque justamente ele viveu isso, ele sabe como seria a verdade. Ela não é aceita. E quando a gente entende aqui, por exemplo, quando ele diz: quem me confessar diante dos homens, realmente vai entender dentro do contexto, a gente vai tirar aquela ideia que a gente tem muitas vezes, que Pedro, por exemplo, mais à frente, uma história muito que todos vocês conhecem, ele negaria Jesus, né? 3 vezes ainda. E ele não confessou Jesus diante dos homens naquele momento. Mas dentro do contexto que a gente tem estudado de perseguição, a gente vai ver que não é desse tipo de situação que Jesus está falando, né? Situações isoladas que, como Pedro, negou, mas se arrependeu. São situações em que você conhece o Evangelho, é uma vida, né? Que você é chamado por Ele para ser um discípulo e fazer discípulos, mas você rejeita. Você entende que você prefere viver da sua forma, né? Vivendo a vida que o mundo oferece, digamos assim, né? Como costumamos dizer. Mas não a forma que Jesus oferece, que é a forma de viver a verdade, compromisso primeiramente com Deus e não com os homens. E aí, como o Guilherme falou, a gente não vai ser aceito, vai ser perseguido. Então, esse confessar diante dos homens é uma vida, né? É uma vida de discipulado, que o Guilherme já lembrou bem os passos, né? Quando você começa a orar por alguém, se relacionar com ela, a pregar para ela, falar da verdade do Evangelho, né? Então aí, muitas vezes seremos aceitos, mas na maioria das vezes perseguidos, no sentido que as pessoas rejeitarão, né, o Evangelho da verdade de Cristo, né? Não querendo deixar a sua vida muitas vezes pecaminosa, né, os seus vícios, os prazeres desse mundo, e não viver a visão do Evangelho eterno de Cristo, né, como o Guilherme falou também, um tesouro que levamos, né, precioso, que é o Evangelho eterno de Cristo. Muito bem. Então, esse é o sentido, né, quem me confessar, quem aceitar esse Evangelho e viver a mensagem de Cristo, né, da forma como ele viveu aqui nesse mundo, com compromisso com a verdade, e ele é a verdade, aí sim, essa ideia de confessar diante dos homens, né? Não é aquele ato isolado de levantar a mão em um grupo de pessoas ali. Não significa isso, não se restringe a isso. Mas é uma vida de viver o verdadeiro evangelho pelo qual nós somos chamados, assim como os discípulos que estamos vendo, ele continua chamando
no dia de hoje para viver ao lado dele, aprender com ele e cumprir a missão dele, né? Ao lado dele, que ele, sem ele nada podemos fazer. Amém? A partir do verso 34, vamos aprender mais um pouco com a mensagem e as palavras do Senhor Jesus. E diz assim: não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em disseção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, acha-la-á. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Amém. Muito bem. Interessante esse versículo 34, né? Qual Jesus deixa bem claro, né? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. E aí nos versículos depois ele começa a explicar, né, essa frase. Porque temos a certeza, meus irmãos, que quando Jesus prega a boa nova, o evangelho da vida eterna, nós temos a certeza que esse evangelho, quando nos confronta, ele não nos deixa do jeito que está e ele não nos oferece uma vida de conforto. Uma vida no qual entramos em uma bolha, né? E vivemos ali a vida inteira agora sem sofrer, sem perseguição, sem luta, sem dificuldade, né? Uma vida totalmente cômoda. Não é isso que o Evangelho, né? Ele vem trazer quando ele entra em nossos corações. Não é isso que Jesus, quando prega, né, essa mensagem do reino, ele quer que a gente viva. Mas pelo contrário, ele quer que a gente viva uma vida radical, né? Uma vida realmente de um discípulo que decidiu negar a si mesmo, perder a sua vida, deixar para trás os seus interesses, os seus prazeres, para buscar, de fato, os interesses, a justiça de Deus. Assim como o próprio Jesus fez quando esteve aqui na terra, dando o exemplo. Jesus foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Jesus foi rejeitado pelos seus amigos que viviam à sua volta, apenas que buscavam por interesse, como a multidão, querendo suprir as suas necessidades. Jesus sentiu na pele o que é ser perseguido, o que é ser açoitado, apenas por viver à vontade do Pai. E com nós, seus seguidores, seus discípulos, aquele que ia também, né, viver essa missão, não ia ser diferente. Ele já destacou que não tinha como ser diferente se o próprio Jesus passou por isso, né? Então eu e você devemos entender que quando, né, dizemos sim para essa missão de discipulado, de viver realmente essa vida radical, de seguir a Cristo, nós estamos perdendo as nossas vidas. Talvez você nunca ouviu isso, né? Talvez nós estamos muito acostumados a ouvir pregadores dizendo que quando dizemos sim para Jesus, né, nós temos que abrir mão de nada, né? Mas simplesmente podemos continuar vivendo as nossas vidas, pecando do jeito que está, né? Que agora Cristo mora em nossos corações. E Cristo deixa bem claro que isso não é a verdade. A verdade é que quando entendemos a mensagem do Evangelho, nós devemos abandonar a nossa vida. Porque assim encontramos esse maior tesouro, a real vida, a vida eterna em Cristo Jesus, né? E só assim podemos compartilhar desse amor, desse cuidado, desse zelo que Cristo tem por nós, que o que Ele fez por nós. Então, meus irmãos, tenham certeza que se você está orando por pessoas, se você está se relacionando com pessoas, se você está compartilhando o Evangelho e você está sendo perseguido, você está no caminho certo. Tenha certeza que Cristo tem se agradado, tenha certeza que Cristo está no controle e te ajudará a perseverar. Não desista, continue, porque o galardão, a recompensa, ela é eterna. Obrigado por assistir mais esse vídeo, mais esse curso, mais esse estudo. Que Deus continue te abençoando.